tomar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade imensamente. Eu já quero ir direto para a palavra de Deus e quero dizer para os irmãos que uma coisa que acontece muito quando a gente se torna um crente, quando a gente começa a buscar o reino de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, quando a gente começa a vir à igreja, começa a ler a Bíblia, nós começamos a ser perseguidos. Quando você está fazendo coisa errada, quando você precisa de dinheiro para tomar uma cachaça, para tomar uma cerveja, para fumar uma maconha, ninguém te critica. Você chegar para um amigo e falar que está querendo fumar uma maconha, aparece uns 30 para te oferecer a oportunidade para fumar de graça. Se você falar que precisa de um dinheiro para comprar um remédio para um filho, não aparece nenhum. O cara te chama de vagabundo. O cara é vagabundo, por que não vai trabalhar? E quando você começa a buscar os caminhos de Deus, a se libertar, a buscar a solução para o seu futuro, você começa a ser perseguido. E Jesus falou que a própria família da gente ia perseguir a gente. Os irmãos iam perseguir, os pais iam perseguir. Não é? E eu quero dizer para você que isso é natural, viu? Isso não é para você se enfraquecer, não, ao contrário. E Jesus deixou claro isso. Jesus falou: se perseguiram a mim, e sou Deus, sou mestre, vou perseguir a vocês também. É importante você entender isso, porque muitas vezes nós não encontramos tempo para ler a Bíblia, da primeira página até a última, para nos firmarmos na palavra de Deus. Porque de acordo com o que você vai lendo a Bíblia, você vai se firmando na palavra. E você começa a comparar o seu dia a dia, as situações que acontecem no seu dia a dia, com o que a Bíblia fala com você, com o que Deus fala com você. Porque a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem. A Bíblia é um livro vivo. Não é? Por isso que Deus quer que a gente escreva ela no nosso coração, que a gente tenha ela no nosso pensamento. E é difícil realmente guardar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre lendo. Não é? Então, veja bem, Jesus aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Agora Jesus fala uma coisa maravilhosa aqui que você tem que entender. Ele diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu quero que você entenda essa palavra, porque, irmão, o inimigo, a guerra espiritual que nós vivemos nela, ela vai fazer de tudo para você se afastar de Deus. Ela vai pegar você na sua fraqueza. E muitas vezes, as pessoas vão usar palavras para poderem tirar
o amor que você tem por Deus, a alegria, aquela fé pequenininha, aquela coragem pequenininha que você tem, a pessoa vem para tirar aquela coragem sua. Mas você tem que entender que nessa hora, ao invés de você ficar triste, ao invés de você se sentir perseguido, ao invés de você se sentir injuriado, você tem que, nem que seja lá dentro do seu íntimo, para que não fique feio, dar um grande sorriso, se alegrar, porque você é uma pessoa que foi chamada por Deus. Você tem a oportunidade aqui na terra de ter uma Bíblia na sua mão, de ouvir a palavra de Deus, de saber que existe uma salvação para você, um projeto para o seu futuro, e que o ser mais poderoso do universo está preocupado com você. E quem é o homem para te condenar? Quem é o homem para te afastar de Deus? Daquilo que Deus já te ensinou? A Bíblia diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Agora, quando você recebe a flechada, quando você recebe aquela palavra, que ela toca negativamente em você, se você aceitar ela como uma palavra negativa, você pode até se tornar um murmurador. E Deus não se agrada de um murmurador. Você pode até duvidar se Deus está contigo ou não. Mas Deus está contigo. Deus está contigo. Senão você não estaria lendo Bíblia, não estaria numa igreja dessa, essa hora aqui, ouvindo a palavra de Deus. Não é? Por isso que Deus dá tanta ênfase à fé. Se você parar para pensar, você tem que exercitar a sua fé. Fala, não, realmente é Deus que me chamou, eu posso ter um monte de defeito, eu posso muitas vezes esquecer que Deus me ama, que é Deus que me chamou, que é Deus que me ungiu, que é Deus que me batizou, que é Deus que tem me ensinado, mas eu vou lutar contra esses pensamentos fracos. Luta, irmão, contra esses pensamentos fracos. Não aceita, sorria, alegre-se, porque Deus é contigo. Glória a Deus, aleluia. Alegre-se. Eu me lembro da passagem de Estevão. Estevão vendo a morte de perto. Se fosse um de nós, a igreja ali injuriando ele, a igreja caluniando ele, e ele era o único que estava certo. Ele estava certo. Os outros estavam errados. Toda aquela população ali estava errada. Ele estava certo. Ele sabia que estava certo, mas foi morto a si mesmo. Mas ele não morreu triste não, irmão. Ele morreu alegre. Porque ele sabia que Deus estava vendo. Deus estava vendo a atitude de fé dele. É importante você entender isso. É importante você entender que Deus, se nós continuarmos aqui no versículo 13, Deus vai dizer assim para você: vós sois o sal da terra. Você é a diferença, irmão. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Deus disse para você aqui: vós sois a luz do mundo. Por que você é a luz do mundo? Porque você recebeu Cristo no seu coração. Cristo é a luz do mundo. Cristo anda contigo. O Espírito do Senhor te acompanha. Mesmo que você não veja, como essa luz que está acesa aqui agora, quando a gente aperta o botão ali, a escuridão sai, essa luz clareia todo o ambiente. Para onde você vai, aonde você anda, a luz do Senhor está em você. É que você não está vendo isso, mas a Bíblia diz claramente: aonde colocares a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Deus acende uma
uma luz em nós, irmãos. Por isso que muitas vezes nós somos atacados, somos injuriados, caluniados, perseguidos. Mas vocês têm que se lembrar que quem te chamou foi Deus. E Deus não te chamou nem para servir a você, nem para você se apacentar a você mesmo, nem para servir ao homem. Deus te chamou para servir a Ele, para entregar seu coração, a sua mente para Ele. E eu acho maravilhoso quando eu vejo essa palavra, que Deus diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia ou a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A mesma coisa, por exemplo, a gente não ia colocar essas lâmpadas aqui dentro do forro da igreja. Nós colocamos ela aqui no alto para que ela clareie tudo. E o que Deus está querendo dizer aqui, que quando Ele fez aliança com você, porque Ele cumpre a aliança que Ele fez com você, Ele acendeu a luz dele em você. Glória a Deus. E você tem que andar de cabeça erguida, de peito estufado, animado, contente, alegre, porque Deus está contigo. Glória a Deus. Aleluia. E o que importa é o que os outros falam, o que importa é o que os outros pensam. Se você está andando com Deus, se você está buscando ser um cristão, está buscando ser fiel a Deus, está buscando o conhecimento de Deus, agora é o homem que vai definir a sua vida, é o homem que vai te julgar. Eu mesmo, irmão, muitas pessoas acham que quando eu prego aqui, eu estou julgando alguém, eu sou apenas um pregador, estou apenas pregando a palavra de Deus, eu não quero julgar ninguém, eu não tenho nada com a vida de ninguém. O máximo que eu posso ter com a tua vida é desejar o teu bem. Isso é uma obrigação do cristão. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para pregar. Se a pregação bater em você, glórias a Deus, beleza. Achou um ponto em você que você precisa mudar. Jesus prega o arrependimento de pecado. E assim, no versículo 16, Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, você não pode ser um agente secreto de Deus. Você tem que entender isso. Porque a maioria do crente, ele não valoriza o chamado de Deus na vida dele. Ele não valoriza a aliança que Deus fez com ele. Ele não entende a importância que é o ser mais poderoso do universo chamar ele para ser amigo dele. Ele fica acreditando no seu próprio pensamento, muitas vezes na sua própria frieza, muitas vezes na sua própria ruindade, na sua ingratidão, e não abre o coração, não rasga o coração para dizer: Senhor, eu sou falho, sou pequenininho, sou fraquinho, tenho um monte de defeito, mas realmente eu quero o teu amor é o melhor amor, a tua amizade é a melhor amizade, me ajuda, porque eu quero te amar sim. Porque é importante você entender isso, irmão, senão você fica sempre frio, você fica sempre morno, você fica sempre mais ou menos, e vira um agente secreto. Ninguém sabe que você é um cristão. De vez em quando as pessoas te veem na igreja, de vez em quando alguém te vê com a Bíblia, de vez em quando alguém te vê no monte, mas você não exerce a chamada de Deus, você não assume de verdade: não, eu sou cristão. Mesmo que calado, você tem que dar um bom exemplo. E principalmente apanhando, irmão. Apanhando é que você tem que dar um exemplo. Né? Se você não puder falar para a pessoa, porque às vezes você não pode pregar para aquela pessoa, mas você sorria de alegria e de felicidade, porque Deus te chamou. Porque Deus disse que você é a luz do mundo. E Ele anda contigo.
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu quero ler para os irmãos aqui uma coisa muito importante, porque nessa guerra espiritual que nós vivemos, os nossos inimigos espirituais, que nós sabemos quais são, Satanás, o diabo, ele tenta nos enganar todos os dias. Todos os dias. Jesus vai no livro de João 8,44, deixou claro que o diabo tenta nos enganar todos os dias. E ele vem enganando o homem a vida inteira. E hoje você não pode mais nem pregar sobre o diabo. Se você pregar, as pessoas já dizem assim, ó, aquele pastor só fala de demônio. Como se o demônio não existisse. Entendeu? Não vai nessa conversa não, irmãos, porque a Bíblia é clara. Nós lutamos contra seres espirituais e nós somos apenas carnais. Nós não somos nada não, nós somos fraquinhos, nós somos pequenininhos. O mais valente aqui é fraco. Entendeu? O mais forte aqui é fraco. E quem somos nós para lutar contra seres que estão aí há milhares de anos enganando os outros? E você tem que entender isso. E o que acontece? As igrejas ficam pregando uma facilidade tão grande que parece até que o diabo não existe. Parece até que está tudo bem, está uma maravilha. Agora você faz o seguinte, o seu carro está meio velhinho, usa a tua fé, irmão, vai lá, vende o teu carro, pega os 30 mil que ele vale, dá aqui na igreja, você vai ganhar 400 mil reais. É isso que estão pregando por aí. É a comprar Deus. Logo Deus, para quem vai comprar Deus? E fora isso, todo mundo hoje está salvo. Todo mundo. Todo mundo já vai aqui direto para o céu. Olha que beleza. Que maravilha. Né? Se aqui na terra, que é na terra, o homem é obrigado a cumprir 100% a lei do homem, agora no reino de Deus, que Deus é maravilhoso, é perfeito, como Deus fala ser perfeito, como eu sou perfeito, daí você não precisa de fazer nada. Nós estamos na graça. Agora nós estamos na graça. E você vai acreditando nessa bobiça aí, vai acreditando nessa mentira do homem aí e vai vivendo na graça. Vai vivendo na graça que você vai ver o que vai acontecer contigo. Para a gente cumprir a lei do homem aqui, nós temos que nos sacrificar, nós temos que lutar. Esses dias eu vi um desenho animado, eu achei até interessante demais, porque o cidadão, ele dominava um povoado, que era cercado de muros, ele era o dono daquele povoado, e ele vendia botijão, igual o botijão de água que nós temos, ele vendia botijão de ar, porque ele poluía o ar, o único ar limpo que tinha, o que ele tinha para vender. Eu falei, vai chegar nisso, porque nós já estamos pagando até para pensar aqui. Não é? No governo do homem, esse governo terrível do homem aí, você vive só para pagar. Você não tem direito a nada. Não, você vê o Brasil do tamanho que é, você não tem nem onde morar. Né? Uma kitnet em Balneário Camboriú, os caras estão pedindo R$900 por mês de aluguel. A coisa está cada dia ficando mais absurda. Não é? Mas para cumprir a lei do homem, você tem que sofrer, você tem que se sacrificar, você tem que se humilhar, você tem que cumprir horário. Agora para Deus não, está na graça, irmão. Você está na graça agora. Jesus já morreu por você, fica tranquilo, vamos, todo mundo. Não acredita nisso, é conversa de Satanás, isso é conversa do inferno, para você ficar frio, para você ficar fraco, para você não buscar Deus verdadeiramente, porque Deus também, o que Deus quer, irmão, não é fingimento, não é nada. O que Deus quer não é sacrifício também não. O que Deus quer é que você rasgue o coração e comece a amar a Ele. E comece a gostar dEle. Porque se você começar a amar a Deus, o resto você vai conseguir fazer. Até por amor a Deus, é a mesma coisa quando você começa a amar a tua mulher. Você quando está aí no mundo aí, eu estou falando para os homens sabem disso. Você quando está no mundo aí solteiro, você está com olho para todo mundo. Entendeu?
Qualquer vestido que passar, você está olhando. Entendeu? Quando você se apaixona por um, você nem enxerga mais nada. Você só fica de olho naquela. Você só pensa naquela ali. Porque você começa a gostar daquela pessoa. E aí as coisas vão mudando. Você até se ajeita para casar. Entendeu? Você fica até fiel para casar. Né? Então você tem que entender isso. Por isso que Jesus mandou a gente amar a Ele mais que a tudo nesse mundo. Não é magia, não é misticismo, não é conversa fiada, não é doutrina de homem, não é santificação mentirosa. É amar a Deus, amar. Não aceita a sua condição, a maneira com que você está amando a Deus, a maneira com que você está interagindo com Deus. Você não pode aceitar, falar, não preciso de estar apaixonado por Deus. Porque se você conseguir isso, você vai mudar o resto. O resto você vai mudar. Os defeitinhos que você tem, por amor a Deus, por vergonha, você vai falar, não, Senhor, é verdade. Eu preciso de mudar isso mesmo. Você vai começar a se observar. Então comece a amar a Deus de verdade. E lá no livro de Mateus, no capítulo 22, Jesus diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Veja bem, estes não quiseram vir. Quantas vezes nós somos chamados para fazer a obra? Quantas vezes nós somos chamados para vir à igreja? Quantas vezes nós somos chamados pelo Espírito de Deus para ler a Bíblia? Quantas vezes nós somos chamados, muitas vezes até por Deus, para ir no monte, porque Deus quer ter uma intimidade com você, mas você não quer ouvir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Né? As pessoas sempre arrumam a desculpa para não servir a Deus, para não fazer a vontade de Deus, para não amar a Deus. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, no caso aqui, esse rei é Jesus, tá? E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidais para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui eu aprendo uma lição, irmão. Eu vejo que esse cidadão, ele era um crente, que ele não estava preparado para essa festa. As vestes dele não eram as vestes para essa festa. E aqui, quando fala de vestes, eu vejo a vestimenta que está no livro de Efésios. Aqui eu vejo a palavra do Senhor. Ele não está revestido com a palavra do Senhor, não estava vivendo a verdadeira palavra do Senhor, e não foi digno de estar naquela festa. E muitas Bíblias, até aqui no versículo 14, que tem pastor que tem coragem de dizer que você pode ler e estudar em qualquer Bíblia,
Tem pregador por aí que diz que qualquer Bíblia é igual. Muitas Bíblias, aqui no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, eles tiram a palavra mais poucos escolhidos. E fica assim, porque muitos são chamados. Como se todo mundo foi chamado, todo mundo vai para o céu, uma maravilha. Entendeu? Mas eles tiram a parte B do versículo, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque Deus é perfeito, porque Deus é justo. E dentro da justiça de Deus, Deus não vai ser conivente com o erro nosso. E principalmente com a nossa ingratidão pela palavra de Deus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 22, Jesus diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha aqui, chega uma pessoa e pergunta para Jesus assim: Senhor, são poucos os que se salvam? Não sou eu que estou falando, não, é Jesus que está respondendo. Procurai entrar pela porta estreita. Ele não falou na porta larga, não, que pode tudo, não, estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começar de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido da tua presença, temos estado na igreja, temos estado no monte, temos estado orando, temos estado lendo a Bíblia. E o Senhor vai dizer assim, e ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Irmão, a palavra de Deus é texto e contexto. A palavra de Deus é clara. Deus fez a Bíblia, Deus fez a igreja para nos educar, para nos ensinar, para transformar cada um de nós em seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. Deus não está preocupado quantas vezes você vem na igreja, Deus não está preocupado quantas vezes você reza, Deus não está preocupado quantas vezes você lê a Bíblia. Deus está preocupado se você está pensando realmente em mudar de pensamento, mudar de opinião, mudar o seu gênio, mudar a sua vontade, mudar o seu desejo. É isso que Deus está preocupado, é a conversão, é o arrependimento do defeito que você tem e se transformar numa pessoa melhor, porque a Bíblia diz que quem não tiver amor não verá a Deus. A Bíblia diz que corrupção não vai entrar no reino de Deus. E aqui no livro de 2 Pedro, no versículo, no capítulo 2, já vou ler o capítulo 2 todo, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. A Bíblia não diz que não vai haver falso profeta, falso mestre, falso doutor, não. A Bíblia deixa claro que vai sim. E diz ainda: haverá.
que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade. Veja bem que nós estamos aqui hoje, iniciando uma festa que ela promove a mentira, que é o Natal, que promove a mentira. E as pessoas acham justificativa o cristão que diz que ama a Deus, que segue a Deus, que obedece a Deus, ele acha justificativa para comemorar o Natal, sendo que o Natal é uma mentira, que você mente para uma criancinha. E se deixar, eles te convencem que eles estão certos. Eles hoje têm 300 justificativas para te convencer que eles estão certos. E aqui Deus deixa claro: pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Agora veja bem, é a Bíblia que está falando, não sou eu. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Muitas pessoas, irmão, hoje estão dizendo o seguinte: não, mas agora nós estamos vendo a graça, Jesus já morreu, levou os nossos pecados. Só que eles esquecem que a Bíblia prova que Jesus é Deus. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo de sempre. Deus não mudou e não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Deus sempre foi perfeito e será perfeito e justo. E lá no livro de Judas, só para terminar, no livro de Judas, diz assim, no livro de Judas, no versículo 5: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja bem, aqui a Bíblia deixa claro que o próprio Deus tirou o povo do Egito, e Deus, o próprio Deus, falou para eles: eu vou tirar vocês daqui e levar vocês para uma terra que emana leite e mel. E Deus foi com eles, de dia e de noite, e só entraram na terra prometida 2. Só 2 entraram. Por quê? Porque não creram, não obedeceram a palavra do Senhor. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Irmãos, até aqui o meu tempo já está acabando, mas eu quero deixar essa mensagem para você, o reino de Deus é simples, irmão. O reino de Deus não tem complicação nenhuma. É só você comparar com a vida do homem, com o seu dia a dia, comparar com a matemática. 2 mais 2 é igual a 4.
É só você observar as coisas que acontecem no seu dia a dia. Não precisa de mistério nenhum. O reino de Deus está revelado claramente para nós. Jesus falou que não pode de uma fonte de água doce sair água salgada. Você não pode de um pé de mamão você colher limão ou manga. A coisa é clara. É só você observar e tomar atitudes. Tomar atitudes para você não ser igual às pessoas que você critica. Porque nós somos nós que criticamos outro. Mas nós temos que tomar atitude séria. Porque o reino de Deus não é brincadeira, não. Se você for agir no reino do homem aqui, como você está agindo no reino de Deus, você vai preso. Você vai preso. Você vai levar multa todo dia. Então, irmão, leve a sério o reino de Deus. Seja grato a Deus. E eu peço que Deus te abençoe e que você não lembre de mim, foi eu que preguei essa palavra. Mas que se você lembra que Deus te trouxe aqui para você ouvir ela. E eu peço a Deus que Deus te abençoe em nome de Jesus.